Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Depósito da Fé. Agora eu vou falar sobre os grandes símbolos do centro do livro do Apocalipse. A mulher, o dragão e alguns outros que se seguem até o derramamento das 7 taças, que no caso é o último ciclo lunar do livro do Apocalipse, certo? Essas imagens aqui que aparecem, do capítulo 12 em diante, elas estão após as 7 trombetas, certo? E antes das 7 taças. Quer dizer, parece que está fora do ciclo, fora do contexto do ciclo lunar, principalmente pelo fato da mulher ter a lua sob os seus pés. A grande mulher, o grande sinal que aparece. Quer dizer, se a lua, que é a lua cheia, a lua das 7 trombetas, dos 3 ais, os grandes flagelos, ela está debaixo dos pés dessa mulher, quer dizer que ela os flagelos dessa trombeta, desses flagelos, não tocam a mulher, não tocam nela, certo? Não a atingem. Então talvez esses elementos não façam parte do que está acontecendo aqui, certo? Do que aconteceu anteriormente. São novas imagens, são novas telas, são novas pinturas que São João está descrevendo para a gente, certo? Então vamos prestar atenção nesses símbolos. Vamos prestar bastante atenção. E também está no centro do livro do Apocalipse, Então apareceu no céu um grande sinal. Uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gemia de dor, atormentada pelo trabalho de parto. Esse é o primeiro elemento, certo? Então o que esta mulher significa? Em primeiro lugar, ela vai dar à luz àquele que governará as nações com cetro de ferro. Vai dizer aqui, uns versículos à frente. Então, este é Jesus Cristo. É evidente. O Filho que governará as nações com cetro de ferro, que foi arrebatado para o céu, foi levado para o céu por Deus, para junto de Deus, é Jesus Cristo. Não tem discussão, tá? Logo, qual é a mulher que gerou Jesus Cristo? Quem é a mãe de Jesus Cristo? A Virgem Maria. Então pronto, acabou. Essa mulher é a Virgem Maria. Não tem para onde correr. Certo? Esta mulher do Apocalipse é a Virgem Maria. Não tem discussão. É o que o texto está dizendo. Mas como São João, os escritos joaninos, o corpus joaninos, certo? Independente se foi São João que escreveu ou não, a estrutura dos livros atribuídos a João segue uma dinâmica que não chama Maria de Maria, chama Maria de mulher. E tem um significado, certo? A gente viu isso nas aulas sobre o Evangelho de João, quando Jesus está lá nas bodas de Caná, no alto da cruz, também com a samaritana no poço, certo? Também com a mulher pecadora em Jerusalém, no capítulo 8. Essas mulheres são chamadas de mulher. De mulher. A própria Maria Madalena também, após a ressurreição, tá? E é interessante que nesse momento tem um contraste, Jesus chama ela de mulher, porque choras, e aí depois fala Maria, que é Madalena, aí ela reconhece que é Jesus. Então tem dois significados aí. Mas sim, voltando, essa é a estrutura de São João. E o que isso significa? Que Maria aqui, ela é símbolo de outras coisas, certo? Ela é símbolo da igreja? Sim, ela é símbolo da igreja, tá? Que está sendo perseguida pelo dragão. É o lado passivo, feminino, certo? Então é a igreja que é sustentada por Deus, que a mulher vai para o deserto, é alimentada por Deus por um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo, certo? Correspondendo aí 1260 dias, 3 anos e meio, então a metade de 7 não é o tempo inteiro, mas é um tempo, a metade do tempo perfeito. Quer dizer, a metade da realidade que nós iremos viver no céu, a gente já tem aqui na terra, certo? Vamos dizer assim, são os sacramentos, o auxílio de Deus, a graça. A outra metade, que não é a outra metade em proporção, em tamanho mesmo, mas
a outra metade porque é a outra realidade, a continuação, certo? A continuidade, a peça que se encaixa nesse pedaço que nós temos aqui, que é o paraíso, nós não sabemos como será. Então, por isso, a metade de 7, enfim. Então, Maria é símbolo da igreja aqui? Sim. Mas Maria é também o símbolo da mulher, tal como nós vimos no Evangelho de João. O que é a mulher? É o complementar do homem, Jesus Cristo. No início do livro do Apocalipse foi dito que São João viu o Filho do Homem com o rosto como o sol, o rosto brilhante como o sol. Vou até pegar aqui, certo? Capítulo 1. E seu rosto era como o sol brilhando com fulgor. Capítulo 1, versículo 16. A pele de Cristo brilha como o sol. A pele de Maria não brilha como o sol, mas as suas vestes, sim. Tem um contraste aqui, tem uma diferença. Jesus é a fonte da luz. Jesus é a fonte da graça. Jesus é divino em sua natureza, certo? Jesus é homem e é Deus. Maria, ela não é deusa. Ela não é a fonte da graça. Ela não é a fonte da luz. Ela está revestida pela divindade, revestida pela graça, revestida pela luz. Por isso que as suas vestes são vestes de sol, certo? Ela não é divina como Deus, como Jesus Cristo, mas ela foi agraciada ao máximo. Ela foi, digamos que, divinizada. Por favor, não entenda que ela se tornou uma deusa. Não, mas ela recebeu o máximo de graça que Deus poderia dar. Ela recebeu. Tal como ninguém recebeu. Os outros, os santos, lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, receberam vestes brancas, vestes reluzentes, mas nunca nenhum foi revestido de sol. Nenhum foi revestido com tamanha luz. Só ela. Tá? Só ela. Porque ela é a mãe de Deus, ela é a mãe de Jesus Cristo, certo? É um ciclo, né? Ela recebeu tanta graça para ser a mãe de Deus. E por ser a mãe de Deus, ela recebeu tanta graça. E assim vai, certo? Tudo aquilo que Maria é, que Maria recebeu, gira em torno da maternidade divina. E ela tem a lua debaixo dos pés, quer dizer, os flagelos da lua cheia, das trombetas, não tocam nela, não a atingem, certo? E sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. 12, já símbolo cósmico do zodíaco, símbolo dos apóstolos, das tribos de Israel. Maria é a rainha do céu, do cosmos, né, das estrelas, e da terra, porque são 12 apóstolos, certo? Mas ela é rainha por natureza? Não. Ela não nasceu para governar as nações com cetro de ferro. Ela recebeu essa coroa. Ela foi coroada, ela foi revestida, ela foi agraciada. Ela só é rainha porque ela é a mãe do rei. Assim foi prometido pelo anjo no Evangelho de São Lucas. Jesus sentará no trono de seu pai Davi. Na casa de Davi, a partir de Salomão, todos os reis governaram ao lado de suas mães. Foi instituído o reinado da Gebirá, da rainha mãe, certo? Então, quando Maria ela fica grávida de Jesus, do rei, ela já tem em mente, ela já sabe que ela sentará no trono da Gebirá, da rainha mãe. Aqui ela foi coroada, certo? Ela é a mulher, enquanto Cristo é o homem. O homem é aquele que opera a salvação, aquele que veio consertar a culpa de Adão, o pecado de Adão, certo? Maria, ela é a sua auxiliar complementar. Precisava? Não precisava. Em necessidade teológica? Não havia necessidade teológica, mas a necessidade simbólica do Cristo que vem amarrar, que vem completar, que vem realizar todas as coisas do jeito certo. Tá? Então, Adão tinha uma Eva, Cristo tem uma mulher. Mas a mulher de Cristo não pode ser a sua esposa, por isso Cristo não se casou, já falei isso aqui. O vínculo entre Cristo e a sua mulher tem que ser um vínculo superior ao vínculo carnal. Um vínculo que a morte não é capaz de separar. É o vínculo materno. E um vínculo que não pode ser substituído, porque se Cristo se casasse, ele teria que amar mais a sua esposa do que a sua mãe. Essa é a lógica das coisas. Certo? Então por isso Cristo não se casou. Que o vínculo entre ele e Maria tinha de ser superior ao vínculo de Adão e de Eva. Certo? Esse é o sentido. Mas as outras que são chamadas de mulher no Evangelho também são imagem
daquela que é a complementar de Cristo. Porque a complementar de Cristo, ela é abstrata, ela é simbólica, certo? E não é simbólica no sentido de vazio, certo? De meramente simbólico. Não, é profundamente simbólico, é profundamente verdadeiro, mas mesmo assim não é carnal, certo? Não é carnal, não existe união de corpos, tá? Nesse sentido aqui. Um exemplo para a gente visualizar um pouco melhor, um exemplo de São Francisco de Assis. Recentemente eu li os ensaios de Chesterton sobre ele, e aí ele fala, né, dessa questão de São Francisco ser casado com a pobreza. Ele diz isso, né, que a mulher dele é a pobreza, ele é casado com a pobreza. Ele personifica a pobreza para ser sua mulher. E aí tem toda aquela história, né, do amor dele com Santa Clara, Clara de Assis. Mas o amor entre Francisco e Clara não se compara ao amor entre Francisco e a pobreza, digamos assim. Clara é apenas uma imagem, é apenas um símbolo daquela que é de fato a esposa de Francisco, que é a pobreza. Certo? Então, só para a gente visualizar um pouco daquilo que é a coisa com Jesus. Certo? Então, a mulher, a samaritana, a pecadora, todas elas são imagens das mulheres, né, que Cristo restaura, que Cristo conserta. De Eva restaurada, certo? De uma nova Eva. Por isso, são chamadas de mulher, certo? Mas aqui não é uma mulher qualquer, é um grande sinal, grande em tamanho, grande em importância. Por quê? Ela está vestida de sol, vamos imaginar aqui o céu material visto daqui da Terra, tá? Vamos tentar visualizar aí, certo? Nós estamos aqui e nós olhamos para o céu. Nós temos uma imagem do céu. De baixo para cima, não naquelas visões astronômicas, né, de satélite, de livro, não. Vamos tentar imaginar aquilo que a gente consegue enxergar. Quando a gente olha para a Lua, a gente tem uma certa dimensão da distância, é óbvio, certo? A gente não tem uma noção real da distância da Lua, mas a gente consegue ver a Lua, a gente consegue ver características que estão na Lua, né? As manchas que estão ali, que a gente sabe que hoje são crateras, qualquer coisa que o valha, mas a gente consegue visualizar as coisas que estão ali na face da Lua, certo? O Sol, primeiro, a gente não consegue olhar diretamente, mas segundo, a gente sabe que ele tem uma distância maior. A gente consegue perceber que a distância do Sol em relação a nós é maior do que a distância da Lua em relação a nós. A gente consegue perceber isso visualizando, tá? Se você já viu o nascer do Sol, o pôr do Sol, você tem essa percepção. Eu não preciso nem tentar te convencer disso aqui. Se você viu, você percebeu. E as estrelas no céu noturno, elas parecem estar ainda mais distantes de nós do que o Sol. Não é? Então, se você nunca fez esse exercício, pare alguns minutinhos, certo? Nos próximos dias, e tente olhar para a Lua. Não é? A Lua também está mudando de fase agora. Está indo para a Lua crescente, a Lua da tarde. Né? Faça esse exercício, olhe para o céu, né? Veja o nascer do Sol ou o pôr do Sol, ou as duas coisas. Né? E o céu noturno, tá? As estrelas à noite, para você perceber que existe uma dimensão, uma certa distância de um em relação ao outro, tá? Então, quando São João está falando aqui que Maria está vestida de sol, vamos visualizar, certo? Aqui é a Terra, vestida de sol, sol no centro, tendo a lua debaixo dos pés, a lua está mais perto da gente, tá? E sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas, as estrelas estão lá no topo. São João está falando que ela é gigantesca, certo? O grande sinal é grande em extensão, porque imagine o tamanho dessa mulher. Uma mulher que está com os pés na lua, está perto da gente, está com o corpo no sol, certo? E a cabeça nas estrelas. Olha a altura dessa mulher. Ela é gigantesca, certo? Fala realmente da grandeza dela em comparação com todos os outros grandiosos, todos os outros grandes, né, das Sagradas Escrituras. E também fala de uma verticalidade, porque ela está de pé, né? Ela está de pé. Lua, Sol e estrelas. Verticalidade, algo que aponta para o alto. Com os pés sobre a lua, quer dizer, a sua alma está sempre perto da gente. Maria, como mãe, está sempre perto da gente, certo?
E a sua vontade, os seus pensamentos estão sempre em Deus. As suas intenções estão sempre em Deus. Está sempre no alto. Certo? E o seu coração está coberto pela luz divina. Quer dizer, ela está toda harmônica. Está toda em comunhão com Deus. E próxima de nós, cuidando da gente. Certo? Como uma mãe. Esse é o movimento. E essa verticalidade que aponta para o alto é a imagem da igreja que sempre tem que ter o coração no alto, os olhos no alto. Fazendo um paralelo aqui com o livro de Daniel, se você assistiu, provavelmente você deve se lembrar da história dos anciãos, né? E Susana. E lá no texto diz que eles perderam o olhar do céu. Eles não estavam mais olhando para o alto. E assim eles se perderam. Tá? Então a gente tem que manter esses olhos no alto, sim, literalmente falando, sim, olhar para o céu. Mas esse olhar para o alto, ele é a imagem desse movimento interno, de que a gente, de fato, direciona o nosso olhar, a nossa vontade, os nossos corações para o alto, a verticalidade. Certo? Depois aparece um outro sinal. Um grande dragão cor de fogo, versículo 3. Tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 coroas, 7 diademas. Sua cauda varreu a terça parte das estrelas do céu, atirando-as sobre a terra. O dragão ficou parado diante da mulher que estava para dar à luz, pronto para devorar o seu filho. Então Deus deu asas de águia para a mulher, ela foi levada para o deserto para ser alimentada por Deus, né? E aí, depois, o Apocalipse narra a queda desse dragão. Mas tá, vamos entender quem é esse dragão. São João ele diz que esse dragão é Diabo e Satanás, a antiga serpente, no versículo 9. A antiga serpente. Que serpente? A serpente do Gênesis. A serpente que tentou Eva. A serpente que foi o pivô da perdição, da queda. Certo? Aqui, o Apocalipse está unindo todo o texto das Sagradas Escrituras. No jardim, a serpente estava diante de Eva, pronta para lhe enxertar um maldito fruto em seu ventre. No Apocalipse, o dragão, a antiga serpente, mostra agora sua face verdadeira, certo? A gente vai entrar em detalhes aqui do que significa essa face do dragão. Diante da mulher, diante daquela que é a inimiga da serpente, que foi prometida lá no Gênesis. Pronto para lhe devorar o fruto, o bendito fruto de seu ventre. Ele enxertou o fruto no ventre de Eva e agora quer devorar o fruto do ventre de Maria. Certo? Mas como a coisa ela se mostra, a face verdadeira das coisas estão sendo mostradas aqui, a face verdadeira de Maria está sendo mostrada aqui também, certo? A grandeza de Maria, a inocência original de Maria restaurada nas vestes, certo? Nas vestes reluzentes de sol, em contraste com a nudez de Eva, que foi coberta de peles de animais, de folhas de plantas, certo? Na folha da figueira. Maria não. Maria não tem vestes, digamos assim. A veste de Maria é o brilho, certo? É o brilho do sol. Ela foi revestida, agraciada, a inocência original restaurada e divinizada, dignificada, certo? E aqui temos esse contraste. Claro, o dragão ele não consegue seu objetivo como ele conseguiu no Gênesis, né? Ele não consegue seu objetivo, porque Deus dá asas de águia para a mulher. Essas asas são imagem daquilo que a gente tem nas representações dos anjos, né? O que é um anjo? Nas representações das artes, são corpos humanos com asas, certo? O que isso significa? Que os anjos eles têm algo de humano, não de humano que eles receberam do humano, né? Tem algo semelhante aos humanos, que são a personalidade, certo? Individual, a inteligência e a vontade. Isso que nós temos, os anjos também têm. Então, quer dizer, um anjo, ele é pessoal, ele não é uma mente coletiva, né? Não é um autômato, não. Ele é pessoal. Cada anjo, ele tem sua persona, certo? Cada anjo tem inteligência e tem vontade. Eles conhecem a verdade e eles podem agir, certo? Assim como seres humanos. Só que, tendo asas, eles alcançam alturas, velocidade, distâncias que o ser humano não é capaz de alcançar sozinho. Tudo bem que com a nossa inteligência a gente cria meios de transporte aéreo, mas em nossa natureza nós não temos essa capacidade que os anjos têm de voar.
certo? De tirar os pés do chão e ainda se manterem na realidade, tá? Não quer dizer que os anjos eles são superiores aos seres humanos, extremamente superiores. Essas asas de águia que foram dadas à mulher mostram essa superioridade que é dada para a igreja, obviamente, né? Que a gente olha para a vida de São Francisco de Assis, do Padre Pio. Estou muito franciscano, né? Falando muito do Padre Pio aqui durante as aulas, né? E agora de São Francisco. Nem é de propósito, tá? Nem é de propósito. Aqui tem uma imagem de Santo Agostinho, para vocês terem ideia, né? Não sou tão franciscano assim, né? Mas enfim. Então a gente olha para a vida desses santos, a gente vê que eles parecem ter asas. Não só como o Padre Pio que voava literalmente, mas porque realizam coisas que parecem ser sobre-humanas, tá? Então a igreja recebe essas asas de águia e Maria, sobretudo, recebe essas asas de águia, porque ela é capaz de realizar um feito grandiosíssimo. Ela é aquela que deu à luz a Jesus Cristo, certo? E ela não somente fez isso, como ela salvaguardou essa maternidade divina em toda a sua vida. E a grandeza de Maria em todas as Sagradas Escrituras, eu até fiz um mini curso aí, Maria na Bíblia, tá aí disponível também, certo? Foi antes do Depósito da Fé, os vídeos estão aí no canal, tá? É uma grandeza sutil, porque ela era muito humilde e se escondia, tá? Mas as Sagradas Escrituras, ela vem revelar isso para nós. E São João aqui no Apocalipse mais ainda, tá? E ela foi levada para o deserto, não é mais para o jardim. Porque nós estamos nesse deserto, o mundo agora é um deserto. Apesar da construção da cidade dos homens, estamos no deserto como peregrinando no Êxodo, como Jesus também sofrendo as tentações. Estamos neste deserto, peregrinando junto com a igreja, certo? Junto com a igreja, com a coluna de fogo e de nuvem, com a tenda, com a arca, certo? Com a Virgem Maria, com os sacramentos. Agora sim, quem é esse dragão? O grande dragão, cor de fogo, com 7 cabeças e 10 chifres. Cor de fogo. Por que ele é cor de fogo? Porque não diz somente vermelho, né? Por quê? O dragão, ele não tem poder propriamente. O poder dele é apenas uma imagem. Tá, mas eu não disse que os anjos são superiores aos seres humanos? Sim, são superiores aos seres humanos. Mas o poder que ele tem é um poder aparente, certo? Não é um poder real, no sentido de que ele... como Deus, por exemplo, que é capaz de criar as coisas. Como Deus que é capaz de mudar as coisas, né? O Deus que diz, faça-se a luz, é o mesmo que diz, isto é o meu corpo, e então as coisas, elas não têm força para desobedecer à ordem de Deus. Esse é um poder real. O poder de Satanás, o poder da serpente, do dragão, é um poder aparente, é um poder que engana, certo? Qual é o poder da serpente lá no princípio, com aquela língua bifurcada de 2 pontas? É o poder da mentira, certo? O poder da sedução, é o poder da palavra, tá? É o poder da palavra, que muda a realidade desde a imaginação. Então, quando ele diz, sereis como Deus, ele mudou a realidade. Ele não fez com que aquele fruto realmente transformasse Eva em deusa, não, mas fez com que a percepção da realidade dela mudasse. A sua visão de mundo, a sua cosmovisão mudasse. Esse é o poder de Satanás, é um poder aparente, um poder sutil, o poder da mentira, certo? Por isso que ele é cor de fogo, ele não tem fogo de verdade, ele só tem a cor, certo? Ele não ilumina, ele não aquece, ele não consome, ele aparenta iluminar, ele aparenta aquecer, ele aparenta destruir, certo? Tal como o Sauron lá do Senhor dos Anéis. Eu adoro essa imagem. Oh, que idolatria! Eu adoro essa imagem. Não adoro, não. Deus é mais. Eu gosto muito dessa imagem do Senhor dos Anéis porque é uma imagem que representa muito bem a força, esse poder aparente de Satanás, né? O Sauron. Aquele olho de fogo gigantesco, né, que parece que vai destruir todo mundo, né, um olho que tudo vê, né, e é flamejante. Mas quando Frodo joga o anel no vulcão lá da montanha, que já esqueci até o nome, né, ele simplesmente sucumbe, ele não faz nada. Todo o seu exército faz tudo, né, destrói, guerreia, faz e acontece. Ele não faz absolutamente nada, né, simplesmente desaparece. Essa é a grandeza, né, do dragão, né, espalhafatoso, né, parece que vai destruir tudo, mas no final não faz nada. Por isso que ele só aparenta
ter o fogo, mas ele não tem, é só a cor, certo? E o vermelho, ele simboliza justamente essa ação, essa impetuosidade, essa ira, tá? A guerra, nós vimos aí um cavalo vermelho lá nos cavaleiros, né, dos selos, né, do segundo selo, né? E aí diz, né, o cavalo é vermelho, né? Pronto, não diz que é cor de fogo. Então tem um sentido, né, de ser vermelho, de ter essa ira, porque ele tem essa ira, essa impetuosidade, esse desejo de agir, certo? E ele age, ele é sem lei, ele faz aquilo que ele quer, mas no fundo ele faz o que quer, mas ele só vai até onde Deus deixa, tá? Só até onde Deus deixa. E ele tem 7 cabeças, ele quer ter uma perfeição. A sua ação é totalmente livre, é totalmente malvada, perversa, tá? Não existe bondade nenhuma nele. Por isso as suas 7 cabeças estão todas cheias de chifres e de coroas, porque a sua vontade é toda voltada para o mal. Não tem nada de bom, certo? Não são 6 cabeças, não são 8, são 7. Ele é perfeitamente mal, podemos dizer assim, certo? E toda a sua ideia, toda a sua vontade está voltada para este mal, para o seu próprio umbigo, tá? Então existe essa ambiguidade nele, que tem chifres e coroas, símbolo de autoridade, símbolo de poder, certo? Mas ele só tem cor de fogo. Ele não tem fogo. Certo? Com a cauda varria a terça parte das estrelas do céu. Para dizer que a cauda dele é grandona, né? Um dragão com uma grande cauda. Certo? E o que ele está fazendo? Ele está varrendo as estrelas. A teologia, né, uma vertente da teologia diz que ele levou consigo um terço dos anjos. O livro do Apocalipse mostra como no início os anjos são simbolizados por estrelas, né? As 7 estrelas são os 7 anjos das igrejas, lá no início. Mas também no Gênesis, Deus promete para Abraão uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu. E eu falei aqui na aula sobre o Gênesis, né, dessa diferença. A descendência de Abraão, de Ismael, é tão numerosa quanto a areia, os grãos de areia do mar, os grãos de areia, né? E a descendência de Abraão, a partir de Isaac, é tão numerosa quanto as estrelas do céu, a cidade dos homens e a cidade de Deus. Aqueles que são terrenos e aqueles que são celestes, aqueles que brilham como estrelas. Aqui o dragão, quando ele varre, qual é o movimento da pessoa que varre o chão? É um movimento horizontal, não é? Que vai e que vem, certo? Varrer é isso, né? Enquanto a mulher ela sugere verticalidade, e uma verticalidade que tem movimento, é dinâmico, porque Lua e Sol estão em movimento dinâmico, certo? Ao mesmo tempo que é um movimento constante, cíclico, que não tem inconstância, certo? É um movimento que continua sempre, mas que não acelera, desacelera, para, não. Né? Lua e Sol não ficam estacionários no céu, isso é interessante, porque não fez menção aos outros 5 planetas que têm sua fase estacionária, retrógrada, certo? Que na época de São João, né, eles tinham essa compreensão de que os planetas eles ficavam estacionários, retrógrados. Não, retrógrado no sentido que anda para trás mesmo, certo? Para o seu ciclo, anda para trás. A astronomia moderna vai dizer que é porque existe um nó no ciclo deles, enfim, né? Cada um inventa a sua justificativa para aquilo que a gente vê no céu. Mas ele usa a imagem apenas do Sol e da Lua, porque os dois, apesar da Lua ter várias faces, certo? Está sob os pés. A inconstância da Lua não a atinge, certo? Não muda ela. Ela tem esse movimento contínuo, certo? Mas é um movimento contínuo que não é espalhafatoso, que não tem discrepância do seu ciclo, tá? O varrer é inconstante. Varrer com a cauda, a horizontalidade aqui do dragão é aquilo que nos dispersa, certo? É o varrer, é o levantar poeira, é o bagunçar, é o sacudir, certo? É aquilo que tira o foco, que desconcentra, certo? Por isso essa horizontalidade que quer cortar a verticalidade, que quer cortar, certo? Quando Cristo é crucificado no vertical e horizontal, no centro, né? Quando ele une as duas coisas, ele é aquilo que centraliza, que concentra, certo? E que une essas duas coisas, a verticalidade e a horizontalidade. Quer dizer, em Cristo não há perda de foco. Em Cristo, a horizontalidade não quebra a verticalidade. Pelo contrário, faz com que o centro seja o ponto de elevação. Tá? Não é simplesmente uma subida.
mas um movimento de entrada, certo? Vai para o centro, vai para dentro. E esse ir para dentro é subir, é ir para o alto, tá? Beleza. Então o dragão ele varre, né, a terça parte das estrelas do céu. Pode ser que ele levou um terço dos anjos? Sim. E é interessante a gente ver dessa forma porque significa que, apesar do número gigantesco de demônios que existem, certo? Os anjos são muito mais numerosos. O dobro de anjos existem, certo? De anjos bons a serviço de Deus. E, sendo filhos de Abraão, para nós, agora é um momento de tensão. Porque se nós julgamos brilhar como estrelas no céu, se somos membros da cidade de Deus, estamos na igreja, estamos cumprindo, né, o nosso dever, estamos recebendo os sacramentos, isso ainda não é garantia. Ainda não é garantia. Que Deus nos livre, mas podemos ser varridos pela cauda do dragão e ser jogados na terra. Estrelas que perdem o seu brilho e que caem, que se tornam ainda piores do que os grãos de areia que já estavam na terra, que se tornam piores do que aqueles que já faziam parte da cidade dos homens. Certo? Que Deus nos ajude a permanecer com a mulher e não ser varrido pelo dragão. Tá? E aí continua, né? Depois da queda dos anjos, da história da queda, de que Miguel guerreia contra o dragão e expulsa ele, né? O texto volta a falar sobre a batalha entre a mulher e o dragão. Quando a mulher vai para o deserto, o dragão vomita um rio de águas contra ela e a terra vem em socorro da mulher. Isso aqui é muito legal. A terra vem em socorro da mulher e abre a sua boca para engolir o rio de água para não atingir a mulher. Quer dizer, o dragão ele cospe água, ele vomita água. Quer dizer, a água da tormenta, certo? São as emoções. Já que ele não conseguiu seduzi-la pela palavra, ele vai tentar seduzir pela emoção, porque a mulher ela é mais passiva, certo? A parte da gente que é seduzida é essa parte emocional, passional, vamos dizer assim, certo? Então ele tenta sacudir as emoções com as águas, tá? Que as águas são símbolo dessa emoção, ele tenta sacudir. Mas a terra vem em socorro da mulher. Eu não vou forçar a barra aqui e dizer que essa água e essa terra são Leviatã e Behemoth, não vou fazer isso, tá? Fui tentado a fazer isso, mas não faz sentido, tá? Não faz sentido de botar Behemoth e Leviatã brigando um com o outro, não faz sentido nenhum. Mas o que faz sentido? Se a terra veio em socorro da mulher, a terra está agindo. A terra que age, ela é um ser, né? De certo modo. O que isso quer dizer? Que a terra-mãe, tal como na mitologia, né, Gaia está atuando? Não, não é bem por aí, certo? Mas significa que o fato da terra ir em socorro da mulher simboliza a mãe terra mesmo, mas a mãe terra que a mulher é, e não a terra. Tá? Se ficar meio confuso, vou tentar desmistificar. Se ainda ficar confuso, você manda mensagem para mim, certo? Ou deixa aqui que eu tento explicar melhor. A terra é mãe, a gente sabe, porque ela gera as coisas, né? As plantas, as ervas, as árvores são geradas da terra, né? E existe essa imagem de Cristo que foi ao seio da terra, certo? Ao ventre da terra. E ficou lá 3 dias. E nas mitologias antigas, nós temos a terra como uma imagem de uma mãe, né? Como a Gaia da mitologia grega, por exemplo, certo? Só que aqui São João está unindo este simbolismo da terra-mãe na mulher, porque ela é a terra-mãe. Ela é aquela que gera todos os filhos deste mundo, certo? Todos os filhos deste mundo são gerados nela. Por isso que a terra vem em socorro da mulher, para unir o simbolismo da mãe terra à mulher, certo? E por que é assim? Porque nos versículos à frente diz que o dragão, desistindo da mulher, foi guerrear contra os outros filhos da mulher. Então aí vem, haha, Maria teve outros filhos. Não, não é bem por aí, né? A gente só vê ela tendo um filho o tempo todo, só Jesus Cristo, tá? Mas quem são esses outros filhos da mulher? Versículo 17. Os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Quem guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus é filho da mulher, é filho de Maria, é filho da igreja, certo? Se torna filho, no único filho, que é Jesus Cristo. Se torna membro do corpo de Cristo. Então esses outros filhos da mulher, nós, na fita, estejamos atentos, porque o dragão, ele está o tempo inteiro querendo
nos devorar, como diz São Pedro, né? Como o leão rugindo procurando a quem devorar. Ele vem guerrear contra nós, certo? Estejamos atentos. Mas não tenhamos medo, tal como a gente reza no Pai Nosso. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nós temos o auxílio dos céus, dos nossos anjos da guarda, da Virgem Maria, dos sacramentos, do próprio Deus, certo? Do Deus Trindade, da legião de anjos, de santos que existem. Enfim, o céu está a nosso favor. A igreja está conosco para guerrear contra esse dragão. E aí, continua o texto com as outras duas feras, né? O que é interessante é que a primeira é uma pantera, a segunda se parece com um cordeiro, né? É meio que uma antítese, né, do Cordeiro de Deus, é meio que um anticristo, vamos dizer assim. E são imagens, né, semelhantes ali ao que estava no livro de Daniel também, certo? Feras que já são familiares a nós. Mas o que essas feras elas simbolizam? Uma se tornou uma estátua e a outra se tornou um pregador dessa estátua. E aí depois São João ele vai falar do número desta fera, que é o 666, né? 666. Que quem tiver... Cadê, meu Deus? Eu não anotei. Eu marquei aqui. Versículo 18, deixa eu ver. Tá, quem tiver entendimento, decifre o número da fera, pois o número representa uma pessoa. Aqui São João ele está sendo sutil, porque a censura da época poderia pegá-lo. Se ele dissesse explicitamente, né, não ia dar certo. Não ia dar certo. Ele falou, quem tiver sabedoria aqui, presta atenção, porque o número representa uma pessoa. Então eu vou deixar o número. Você traduz aí os números em letras, certo? Para ver o nome de quem é essa fera que eu estou falando. César Nero, o imperador da época. O jovem, muito jovem, que incendiou Roma, botou a culpa nos cristãos. Aquele que perseguia e matava os cristãos. Que estava fazendo e acontecendo, que estava deixando todo mundo louco. Não é? Então São João ele escreve para consolar as pessoas, dizendo, pessoal, calma, vai vir, o céu está a nosso favor. Aquela visão lá ai meu Deus, não me lembro agora se foi em Zacarias, se foi Ezequiel ou se foi Eliseu, não lembro, enfim, mas aquela visão lá de que o profeta estava com o servo e iam guerrear, e o servo profeta estava com medo, e aí o profeta fala para Deus abrir os olhos dele e ele vê uma legião de anjos no céu que é guerrear do lado do povo de Deus. Né? É mais ou menos isso que o São João está fazendo aqui com a revelação. Está abrindo os olhos do povo para dizer, gente, o céu está conosco. Calma, a coisa está feia aqui, Nero está fazendo e acontecendo, um monte da gente vai morrer na mão dele, mas calma, isso não é o fim. Isso não é o fim. Quem permanecer fiel vai ter a recompensa, né? Terá a recompensa. Receberá o prêmio. Então, está evidente. Né? Ele está falando da fera do imperador. Mas, tal como no livro de Daniel, o imperador também simboliza a tirania contínua. Certo? Todo imperador que se faz Deus, toda a tirania que se coloca no lugar de Deus, no lugar da religião, certo? Todo aquele que tira o foco de Deus e quer nos fazer prestar culto a outras divindades, a ideologias, certo? São essas feras aqui, tá? São essas feras aqui. E aí o que é preciso? São João ele fala 3 vezes. Aqui é preciso perseverança e a fé dos santos. Aqui é preciso sabedoria. Aqui é preciso perseverança dos santos. Né? Nos capítulos 13 e 14. Fé, perseverança e sabedoria. Sabedoria dos santos. O conhecimento das coisas sagradas. Certo? Essa é a sabedoria verdadeira. Tá? Sabedoria que é infusa. Na medida que a gente busca, a gente vai recebendo. Tá? Não é aquilo que a gente simplesmente aprende. Porque tem gente que estuda a Bíblia a vida toda e não entende nada. Né? Então, a sabedoria infusa, junto com a vida de oração, junto com a fé, que é o fundamento da esperança, a certeza acerca daquilo que não se vê, certo? A fé que é esse depósito que eu estou tentando adquirir e estou tentando distribuir com vocês também, certo? Um pouquinho daquilo que eu tenho aprendido, certo? Aqui neste programa, né, que é o depósito da fé. E a perseverança, luta contínua,
certo? Não se esqueçam do chamado de Deus das 7 igrejas, né? Lá atrás, no começo do Apocalipse, certo? Perseverança, perseverança. Assim a gente vai lutando contra essas feras, tá? Depois vem a colheita, o momento da colheita, o momento em que vem um anjo e vem o Filho do Homem numa nuvem, né, com uma foice. E aí colhe os cereais e colhe as uvas, para que seja separado o joio do trigo, certo? Esse momento da colheita é o momento da morte de cada um, certo? O momento individual de cada um. E o momento em que Deus vai realizar aquilo que Ele prometeu no Evangelho, certo? A separação do joio do trigo. O momento em que Ele faz esse movimento, tá? Depois de perseverança, fé e sabedoria, a gente não precisa ter medo da colheita, certo? Não precisa, porque as uvas boas serão pisadas, sim. Vai ter o sofrimento, sim, mas será transformado em vinho e o vinho será consagrado em sangue de Cristo. Os cereais, o trigo, o que tiver com joio vai ser separado, o joio vai ser jogado fora, certo? Nas trevas exteriores, no fogo da hiena. E o trigo bom será triturado, será transformado em farinha, a farinha será misturada, amassada, transformada em pão, e o pão será consagrado em corpo de Cristo. Certo? Agora sim, chega as 7 taças, tá? Eu vou falar rapidamente porque não tem muito o que dizer dessas 7 taças, até porque não são só 2 capítulos que falam delas. O último ciclo é o ciclo da lua minguante, certo? A lua que está minguando, está diminuindo. É a lua matutina. E é a lua de água, certo? A lua fria, a lua simbolizada pela água. Por isso são taças sendo derramadas, certo? O líquido, a água, é o fim, né? A lua está minguando, é o final, já é o final, é o que está acabando, certo? E o que é interessante é que esses flagelos aqui, das 7 taças que estão sendo derramadas, né, são sobre aqueles da cidade dos homens. Então, agora esse flagelo atinge os que serão condenados. É um flagelo que não toca os eleitos, tá? Antes tinha tocado, né? De certo modo, todo mundo estava sofrendo no bolo, né? Até as trombetas começaram a atingir o mundo, a terra, e agora essas taças tocam principalmente aqueles que não estão marcados pelo sinal de Deus na fronte. Né? Estão atingindo principalmente os que estão sendo marcados pela fera. Esqueci de falar disso, né? Passei batido, estou até falando um pouco mais rápido, para ver se dá tempo de falar tudo em pouco tempo. Então a marca da besta, o que é isso? Né? Que a fera marca as pessoas na mão direita e na fronte. Na fronte, na mão direita, o que é isso? E ninguém pode comprar e vender sem essa marca. Isso aqui, não só isso, mas como muitas coisas no livro do Apocalipse, já foi causa de extrema confusão na cabeça das pessoas, né? E inclusive essa marca aí, o povo fala de chip, de vacina, de tanta coisa que, meu Deus do céu, calma, gente, vamos entender o símbolo. Marcar a fronte, a gente já viu, que é marcar as ideias. Quando os anjos vêm e marcam a nossa fronte, quando nós recebemos essa marca nos sacramentos do batismo e do crisma, nós estamos selando que pertencemos a Deus? Sim, mas que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A gente curva, dobra a nossa cabeça, dobra as nossas ideias, nossa vontade, nossos pensamentos, certo? E o que é a mão direita? A mão direita, eu não sei como é que está aparecendo aí no vídeo para você, né? Se está espelhado, se não está, que eu estou usando a câmera frontal e depois desvira, enfim, essa é a minha mão direita. A mão direita é a mão que os soldados romanos usavam para trajar a sua espada, certo? A destra. Então é a mão que ataca, que age, que atinge, que fere, certo? E a mão esquerda, a sinistra, era que eles usavam o escudo, tá? Então espada e escudo. Aqui é a defesa, a proteção. O escudo é também uma arma, mas uma arma de defesa, certo? Uma arma que vai com o peso do corpo, tá? E a espada não, a espada fere, ela atinge. Então a destra é o símbolo da ação. E aqui da proteção, certo? Então com a direita eu ataco, com a esquerda eu me defendo. E é interessante as alianças do matrimônio estarem na mão esquerda, porque um serve de escudo para o outro. A mulher serve para proteger
o homem, o mundo afetivo do homem, porque ela é o mundo afetivo, e o homem serve para proteger o mundo externo da mulher, certo? Que ele é a exterioridade. Tá? Enfim, né? É uma coisa interessante, né? Tá na mão esquerda dos dois. E a destra, não, é o ataque. Quando a marca da fera é colocada na mão direita, significa que as pessoas estão agindo de forma errada. As pessoas estão agindo conscientemente, né? Olha a marca na fronte e na mão. Estão cometendo pecados deliberados. Quando a gente comete um pecado deliberado, a gente está com a marca da fera na mão e na fronte. Acabou. Então não precisa vir um chip, né, implantar na gente para a gente não comprar nem vender. Né? Esse comércio é o quê? É o diálogo com o mundo, é o comércio com o mundo na cidade dos homens. Então eu tenho comércio com a cidade dos homens, eu compro e vendo. Quer dizer, eu estou agindo de modo que a cidade dos homens cresça, a economia da cidade dos homens cresça, continue, se propague, se multiplique, certo? É isso. Os cristãos nem compram nem vendem com a cidade dos homens. Eles são estrangeiros nesse mundo, são reclusos, são prisioneiros, são qualquer coisa do gênero, tá? Porque a cidade de Deus não tem comércio com a cidade dos homens. É isso, comprar e vender. Então, quando a gente peca, com pensamento, com ação, a gente está com a marca da fera. A gente está comprando e vendendo na cidade dos homens, certo? Então essa é a luta do cristão sobre o mundo. A luta contra o pecado, a luta para limpar, para tirar, para excluir, apagar essa marca da fera que nós temos e colocar, deixar somente a marca de Deus, certo? E o interessante, parece que nós temos as duas marcas, né? Enquanto estamos vivos. O que garante que nós estamos na cidade de Deus e não na cidade dos homens? Não é? A fé. É a fé. A fé, a sabedoria e a perseverança. É isso que vai fazer com que a gente permaneça e que na hora da colheita Deus nos tire de vez dessa cidade dos homens e nos implante de uma vez na cidade de Deus. Temos certeza? Não. Mas devemos ter esperança. Tá? Como Chesterton também diz, né, em outro livro dele, Ortodoxia, nem otimismo, nem pessimismo, mas esperança. Eu gostei muito dessa frase, né? Desde a primeira vez que eu li. E a primeira vez que eu li esse livro faz um tempão, faz acho que mais de 10 anos já. Eu não entendi nada do livro praticamente, mas essa frase ficou. Essa frase ficou. Né? Depois eu tentei reler e tal, aprendi um pouquinho, entendi um pouquinho mais. Né? Talvez um dia eu faça uma terceira leitura dele. Mas essa frase ficou. Então, nem otimismo, um otimismo bufão, um otimismo tolo, né? De que já está todo mundo salvo. Né? Pode pecar à vontade, que já está salvo. Não, para com isso aí, por favor. Né? Nem pessimismo, está todo mundo condenado, né? Não adianta nada o que eu fizer, eu sou um pecador mesmo e tal, então vou cair na esbórnia também. Não, nem pessimismo. Esperança. Esperança. Esperança de que Deus está vendo o nosso esforço, de que nós devemos continuar nos esforçando. E consciência, a gente peca mesmo. Né? Não é a gente peca mesmo e pronto, vamos continuar pecando. Não. A gente peca mesmo, então paciência quando você já tiver pecado. Então força quando você estiver na tentação. Certo? E não se vanglorie quando você conseguiu vencer uma tentação, quando você conseguiu ajudar uma pessoa, fazer uma coisa boa, fazer uma coisa certa. Não é? Porque aí você está perdendo o mérito da ação. É esperança, luta, foco. Certo? Corações ao alto. Olhos no céu. Verticalidade. Então, agradeço por você ter assistido essa aula até aqui. Não deixe de cumprir aqui o ritual do YouTube, né, a liturgia do YouTube. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, para que este canal cresça e este conteúdo chegue até outras pessoas, tá bom? Então, na próxima semana, nós teremos a última aula do Depósito da Fé, é isso mesmo, a última aula, se Deus quiser, dos capítulos 17 ao 22 do livro do Apocalipse, tá bom? Depois dessa aula eu estou bolando um videozinho de conclusão do Depósito da Fé, mas isso fica para a semana que vem, tá certo? Um abraço e espero vocês.